Então, boa tarde a todos e todas e todas. Queria começar dando boas-vindas aos participantes todos, e especialmente a nossa convidada de hoje, que é a maravilhosa da Sueli Conceição. Eu estou bem contente da gente estar aqui debatendo Ileaê. Eu acho que é alegre, que é bonito, que é cultura, que é memória, que é história, e eu estou bem emocionada da gente estar fazendo isso, assim, aqui nesse espaço desse projeto. Queria dizer que eu me chamo Mirela Rocha, eu sou do Sul, sou professora na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, sou filha da Yavanda de Omulu, do Ilea Cheji Omin, e sou tutora do grupo PET, que é o PET Povos de Terreiro, Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, que é um grupo que é pandêmico, a gente desenvolve atividades desde março de 2020. Esse é um projeto que está completando um ano de execução, um projeto adaptado, né, à pandemia, ele não era para ser assim originalmente, mas depois virou sendo assim, e a gente já tem uma trajetória longa aí debatendo cultura preta, povos de terreiro, comunidades tradicionais, identidade, memória, quilombo, tema de gênero, sexualidades, jongo, dança, cultura de terreiro. Então, estou bem contente que a gente chega hoje aqui com o Ileaê, né? Queria convidar a todos e todas para seguir a gente aí nas redes sociais, o @Pet Povos de Terreiro, acompanhar o que a gente tem feito. Espero que tenham gostado do filme, eu achei um filme bem potente, bem bom, assim. E vou passar a palavra aqui para a Larissa, que é petiana, que ela vai falar um pouquinho, então, do filme, da nossa convidada de hoje, que esse projeto é um projeto de protagonismo dos nossos estudantes também, que convida, que escolhe o filme, e é um grupo, então, que pensou, né, sobre isso, sobre esse tema de hoje, sobre esse filme de hoje. E a gente está bem feliz, espero que possa ser um ótimo debate. Então, pedindo a benção aí aos mais velhos e aos mais novos, espero que a gente possa aproveitar esse momento que a gente tem aqui agora. Muito obrigada. Obrigada, professora. Gente, eu gostaria de dar umas informações antes de me apresentar. Quando todas, todos e todos foram para falar aqui, que por favor falem seus pronomes, quando pedirem as falas. Falem seus pronomes, o espaço que vocês estão e como vocês estão, porque um dos princípios do PET é a diversidade e inclusão. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou Larissa Nascimento, sou petiana bolsista do PET desde o seu início, que é março de 2020. Meus pronomes são ela e dela. Eu estou aqui sentada em uma cadeira branca, com um fundo de azulejo branco também. Estou usando óculos preto de grau, estou usando brincos circulares, branco, rosa e verde. Sou uma mulher negra, e estou usando também um lenço que minha avó me emprestou para que eu pudesse apresentar o debate. E eu acho importante falar, para vocês entenderem um pouquinho do porquê eu estou mediando esse debate e porque é tão importante esse tema para mim, é que eu sou baiana, apesar de estar estudando no Rio de Janeiro, de Feira de Santana. Agora vamos dar seguimento aqui para falar sobre o documentário e o tema, né, para vocês entenderem o documentário que a gente pediu para vocês assistirem antes do PET. Nesse CinePET, na 7ª edição, vamos estar falando do Ileaê, do Axé Jotolu para o Mundo, que foi um documentário publicado em 2014 pelo canal da TVE. O nome do documentário também tem o mesmo nome do tema do bloco de 2014, né, com aquele acréscimo, se não fosse o Ilê. Esse documentário, os participantes são integrantes do Ileaê, fundadores do Ileaê. Eu acho importante a gente falar aqui da Mãe Hilda, tem uma grande importância do Ileaê na construção do Ileaê. A Mãe Hilda, desde o seu início, ela teve a preocupação de como esse bloco era construído, de que era apresentado do seu bloco, de todas as formas e construções que aquelas pessoas dentro do bloco passavam e estavam fazendo naquele momento em Salvador, né? Que em 1900, na época da ditadura do Brasil, que o Ileaê surgiu, toda aquela opressão, para além da opressão contra os povos negros, também a opressão contra diferentes formas de expressar. O Ileaê, ele surgiu no Curuzu, em Salvador, e foi iniciado por um grupo de adolescentes negros que também são povos de terreiro, né? Salvador, Bahia, Brasil. Sobre o tema de debate, que vai estar circulando o debate desse documentário, é sobre a importância do Ileaê
para a potencialização do corpo negro em Salvador e na Bahia e para além também. Tal potencialização se dando pela construção de uma perspectiva não hegemonista e também não hegemônica do conhecimento negro afro-brasileiro. Essa potencialização se dando por meio de passando novos olhares, apresentando novos olhares sobre a cultura, sobre o comportamento, sobre a educação, sobre os ritmos musicais e sobre a nossa beleza negra também. Então, ele entra como uma política, como os próprios fundadores falam, para a ressignificação desse sentido pejoratista, colonialista sobre o nosso corpo negro. E para estar dando seguimento, para estar apresentando todos esses tópicos, tanto da sua experiência dentro do ILE, que continua também no ILEAE, a gente convidou a doutora Sueli Conceição, que nos graciou com a sua presença. A Sueli ela é doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente, ela é fisioterapeuta, bióloga, CEO da Yaomi Cosmética Natural, que nossa equipe vai estar botando @ aí para vocês seguirem no Instagram, tá? E ela também é deusa do ébano do ILEE de 1999, no ano do Jubileu de Prata, com o tema A Força das Raízes Africanas. A gente tem uma deusa conosco, sim, temos uma deusa entre nós, deusa que faz parte da história do ILE e continua com sua atuação nesse bloco também. Um bloco que vai além do sentido carnavalesco. O ILEAE acaba sendo uma organização, um espaço de coletivo. Sueli, eu vou estar te passando a palavra nesse momento. Eu vou lembrar novamente para falar os pronomes, descrição do espaço e como você se encontra. Tudo bem? Tudo bem, Larissa, tudo bem. Eu quero iniciar na fala, né, pedindo a minha ancestralidade, a nossa ancestralidade, né, pedir permissão ao Ori de cada um e cada um aqui presente, para que o meu Ori possa trocar e acessar, né, convocar Exu para ser um facilitador nessa nossa comunicação, que é importante, né. Eu sou do Ilê Alaquetua Teus Romim, né, e na casa da minha mãe, tenho 7 meses que eu mudei para um sítio numa cidade próxima aqui de Salvador. Então, a pandemia fez com que eu ressignificasse várias coisas na minha vida, me fez uma mudança total. E aí já é tema para um outro tema para um outro momento. E eu estou na casa da minha mãe, no quarto dela, né, já tinha organizado a fala e conversando com vocês, usando um brinco dourado que tem bordado o nome Axé, usando um nervo de búzios, que búzios é a minha joia preferida, até porque eu sou uma mulher de Oxum, então Oxum sem búzios não existe. E estou com um macacão de tecidos africanos, né? Estou bem, estou tranquila, cansada, porém tranquila. Eu tive uma semana difícil de trabalho e feliz, emocionada por estar aqui nesse momento que foi construído em um espaço que nunca pensou, que nunca foi pensado para nós, pessoas pretas, indígenas, mas estamos dentro do espaço e falando por nós. É isso. Sueli, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Aí, então, a gente vai pedir para você apresentar um pouquinho da sua experiência dentro do ILE, sobre qual a importância dentro do ILE, essa construção e a participação que o ILE tem e influência que teve na sua vida. Se você puder falar um pouquinho disso para a gente, seria muito importante. Ok, vamos lá. Bem, eu estou no ILE há exatos, vou completar 23 anos, né, que eu estou efetivamente, né, como a deusa do ébano do Jubileu de Prata, né, nesse cenário, convivendo com as pessoas e de toda a dinâmica interna da instituição, nesse processo de transformação de mundos, né? E, assim, eu lembro que quando eu entrei no mestrado, aí as pessoas, você vai continuar dançando? E tal, eu preciso continuar dançando. Eu sempre me coloquei no lugar de possibilidades, né? Para que as jovens, quando me vissem,
não ficasse limitado somente à questão da mídia, porque é um rostinho bonito que está ali, é uma pessoa que dança, mas aquela se vê também como uma pessoa que pode estar produzindo conhecimento, né? Aí, quando eu fui fazer o doutorado, a mesma coisa. Na verdade, eu sou a primeira deusa do ébano universitária do Ilhaí. Então, Sueli Conceição no Ilhaí foi um divisor de águas nesse lugar, justamente numa data tão importante e emblemática que é o Jubileu de Prata. E feliz que depois de mim, todas as deusas que entraram, quando elas não eram universitárias, tornaram-se. E depois de mim, muitos dos músicos adentraram na universidade, né, com essa força, por identificar que é possível. Então, identificando isso, não tinha como me afastar, porque eu virei uma acadêmica e, né, pós-graduada. Muito pelo contrário, é importante as jovens, né, os meninos e as meninas tocarem em mim, né, comungarem comigo os momentos, né, da bagunça, da cachaça, das piadas e tal, e depois me veem na página de um jornal falando de assuntos sérios, ou então ministrando palestra, ou então ministrando curso, ou então participando de um programa de televisão falando de temas, né, pertinentes e sérios para a sociedade. Sendo convidadas, né, para estar nesse lugar. Então, estar no Ileaê é chegar com um sentimento de missão. Por que missão? De repente, eu não sei por coincidência, não sei explicar o que é que acontece, eu faço aniversário no mesmo dia que o Ileaê. Eu nasci um ano depois que o Ileaê foi fundado. Não sei se isso é coincidência, eu sei que isso é arte de Exu. Né? A minha chegada no Ilhaê, como deusa do ébano, foi uma forma assim inusitada, diferente de todas as mulheres, né, chegaram no Ilê. Porque as mulheres chegam com o desejo de ser a rainha, de estar com aquele glamour todo e tal. E eu lembro que na época, porque na verdade a minha construção de vida familiar não foi pautada nesse lugar da beleza, né? Bem verdade. Então, foi uma vida muito sofrida de necessidade, né? Da periferia, morava no bairro da Caixa d'Água, que era um bairro próximo da Liberdade, no centro histórico antigo. Era muito doloroso, né? E assim, eu tinha que estudar oriunda de escola pública, mãe solteira, minha avó, que era uma mulher fantástica, empresária, lavadeira, segurava a onda com a minha mãe com 6 filhos. Então, não tinha tempo de amor, você é lindo. Tinha tempo de dizer, tem que estudar para ser gente. Se não estudar, era a pedagogia da porrada que prevalecia. Então, assim, a gente não ouvia que era bonito. Né? Na televisão, nem sequer, quiçá aparecia uma cara preta, né? Bonita, um produto, né, de cabelo ou de creme dental que pudesse me esmerar. Então, assim, beleza, concurso de beleza, nunca fez parte do meu sonho. Né? E assim como diferente das outras mulheres que estão lá, né, principalmente mais jovens do que eu, que já têm uma referência. Esse é um ponto. Então, eu sou resultado de uma família consanguínea que não tinha letramento racial. Não tinha. Sentia na pele tudo, mas não tinha. E aí, quando eu digo que Exu na minha vida, porque eu sempre despertei para esse lugar. Né? Independente de qualquer coisa. Então, assim, eu saí de casa com 18 anos porque eu queria estudar para entrar na universidade. Casa pequena, um monte de irmãos, os amigos dos irmãos em casa, aquela agonia, aquela confusão. Minha mãe ficou louca, né? E isso eu fiz. E fui em busca do meu sonho. Esse que só aconteceu tudo junto. Em 1999, eu entro no vestibular, ganho o concurso do ILEAE, foi tudo assim. E as coisas na minha vida sempre aconteceram simultaneamente. Né? Isso é uma característica das pessoas que têm caminho de Exu. Não reclamo, sou muito feliz por isso, porque os grandes resultados que eu tenho na minha vida, hoje, já perto de fazer 46 anos, é muito, muito gratificante e feliz identificar esse comportamento. Então, eu chego no Ilê como deusa do ébano, frequentava os ensaios, mas sabe aquela coisa assim, dia só para curtir? Né? E achava tudo muito lindo, muito bonito. Minha mãe, né, mais nova, me levava para a caminhada, porque o Ilê, antes da sede, ensaiava num bairro próximo, no centro histórico, chamado Rio.
E tem hoje chamado Forte da Capoeira, né? Hoje chama, né, de ruínas, que é muito bonito, e ele tocava lá. Mas até chegar lá, fazia uma caminhada do bairro Pelourinho para o Santo Antônio, que fica no centro histórico. E era uma coisa incrível. E assim, eu olhava aquele mundo de pessoas pretas, com aqueles cabelos incríveis, trançados, as mulheres belíssimas, com roupas lindas e tal, ia caminhando. Aí, quando chegava no forte, mamãe vinha para casa, porque eu moro na caixa d'água, então era um triângulo, né? A gente nunca ficava para festa, para o ensaio. Na adolescência que eu comecei mais, tipo, fugir para ir, para curtir aquela coisa toda, mas muito nesse lugar, né? Então, chegar como deusa do ébano foi supimpa, porque quando eu me inscrevi no concurso, foi meramente para conseguir a fantasia para sair no Carnaval do Jubileu de Prata com a minha turma do pré-vestibular, que hoje é o Instituto Estive Bico. Na época era a Cooperativa Estive Bico, uma instituição que tem uma ação de políticas de ações afirmativas que vai colocar negros dentro das universidades. Então, a missão era uma missão árdua, né? E chegando lá, um amigo, Sandro, hoje continua amigo, né? Sueli? Sobre música e Sueli? a rádio também. Cortou Oi, um eu tô pouco, você aqui. poderia repetir? Depois do sair com os amigos para o vestibular, a vontade de ganhar o concurso só para ter a fantasia para ir para o carnaval. Pode? Sim, então, esse meu curso foi com esse desejo, né? Esse curso foi com o desejo de sair no carnaval dos 25. E eu tinha acabado de sair do trabalho. E o trabalho não pagou minha rescisão, eu não tinha uma grana para sair. Mas a turma do Steve Biko, que era uma turma muito abraçadas, assim, nós não estávamos enquanto concorrente, estávamos como colegas de independente do curso. Então, todo mundo estudava junto, porque todo mundo ia entrar. Isso era muito forte em nós, né? Se tinha alguém cochilando, um ficava o outro. O concorrente, o inimigo não está dormindo, não. O concorrente está bem. Presta atenção. Então, você não pode dormir. E a gente ficava nesse fluxo, né, de comportamento fortalecendo nessa ação, que era estudar para entrar na universidade. E aí, o Jubileu de Prata, como é que faz? Eu pensei assim, gente, eu não vou sair, porque eu não tenho grana. E olha, que a turma da Steve Bico desse ano, nós tínhamos aulas de domingo a domingo. Porque no sábado, domingo e feriado, nós convocávamos professores para fazer, tipo, almoço, jornadas o dia todo, das disciplinas mais complexas, química, física e matemática, que é o que mais pega a gente, das exatas, para trabalhar, e ficávamos grudados. Eu falei assim, não, você vai ter que ir. Eu falei, mas gente, eu não tenho grana. Aí Sandro fez assim, você que não é muito feia, você pode se inscrever para o concurso de deusa do ébano, porque vai ficar entre as 10. Quem vai ganhar é Érica. Se Érica ganhar, é Eliane, porque elas dançam muito e tal. Aí eu falei assim, vem cá, isso não é pilha não, velho? Aí ele falou assim, não, irmã, pode ir. Você vai ficar entre as 10. Eu fui. E aí eu chego, o povo me olha, sabe onde você é da Caixa d'Água? A secretária falou assim, mas aqui só ganha quem é da Liberdade, do Curuzu e tal. Aí eu falei assim, mas eu não vim para ganhar não, só quero ganhar fantasia. Aí acontece que deu zebra, né? Chegando no concurso, eu ganhei. Tanto assim, olha, de torcida foi minha mãe, meu irmão, só. Enquanto as outras meninas iam lá com cartazes, com aquela coisa, torcida organizadas, e eu ali, né, parar. Foi surpreendente até para mim. Até para mim. Eu lembro que na época, Negra Jo, que está ali aqui na Bahia, uma mulher muito incrível, ela trabalha com turbantes e tal, ela produz muita gente. Ela tem sete deusas do ébano no Ilhaí, que ela produziu. Eu sou a segunda, né? Eu sou a dofonitinha dela. Eu sou a segunda. E aí, nesse ano, ela estava com 6 candidatas.
E aí eu tinha passado no vestibular, então um pouco de grana que eu tinha para investir na minha produção, eu tive que pagar a matrícula da faculdade, que foi a Universidade Católica do Salvador. Então eu não tinha grana. Aí eu falei assim, olha, Jo, eu vim aqui te dizer que eu não vou mais concorrer, porque assim, eu não tenho grana, eu paguei. Ela falou assim, não, você vai sim, eu não tô aqui, eu não sou besta, tal. Aí me bateu no pelourinho. Você vai, me deu vários tapas, assim, dizendo, você vai, você tem que entrar, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso e tal. Ela não tem problema. Eu falei assim, eu ainda disse para ela, você tem mais 5 candidatas, uma a mais, uma a menos. Ela fez assim, você vai ter que dar, pronto. E aí que fomos nesse. Inclusive, ela fez uma estratégia, uma metodologia de construção de figurino, e aí se botou para cada candidata dela, que ela estava produzindo, fazer as roupas. Aí, na véspera, né, do concurso, aí ela fez assim: ó, passa essa roupa para não sei quem, você para não sei quem. Ela trocou as roupas, ou seja, cada uma de nós demos o melhor para a roupa, entendendo que seria a nossa roupa. O fato que essa roupa que foi minha, quando eu vesti na hora, ela rasgou a roupa toda e construiu uma outra coisa. Foi uma entidade que pegou essa mulher, que fez uma amarração, costurou, deu nó, fez uma coisa que não tinha nada a ver com o que foi programado anteriormente. E fomos. E aí eu ganhei. Eu ganhei, fiquei um tempo, né, para checar. Gente, eu ganhei. Como é que eu ganho esse concurso? Eu não me preparei para isso. E não sei o que. Eu me preparei para pegar a fantasia, para sair com minha galera da Catrevagem, para comer água carnaval, nos 25 anos dele aí. E pronto. E aí começou, né, repensar essas estratégias e essas formas de fazer. Como é que uma ciclicidade, né, ancestral começa a motivar os outros para chegar ao sucesso, né? E entender com isso tudo, a leitura que eu faço, que, infelizmente, o sistema capitalista e racista que existe no nosso Estado sempre nos coloca no espaço, no contexto de disputa, né? E irmão preto ou irmã preta como parceiro na construção de projeto coletivo. Mas sempre vê, poxa, ela vai tomar minha vaga, ou ele vai tomar minha vaga. Porque já é tão escasso ter um preto em determinadas esferas de decisão e de poder, que quando tem um que está no mesmo naipe que você já pensa, né, porra, não vou ter chance. Mas não é aquela coisa da vitória coletiva, né? De estarmos juntos. Então, esse sistema racista nos constituiu dessa maneira. E essa minha experiência, né, quando o amigo diz, vá, você tem atributos que dá para ir, e acontece um sucesso, é identificar como nós, de uma forma mais orgânica e consciente, podemos potencializar e fortalecer os outros, que foi o que o Ilhaê vem fazendo ao longo desses 48 anos. Né? Então, uma ideia de um grupo de adolescentes que reverberou e reverbera até hoje, né, no mundo, né? No mundo ele é conhecido mundialmente. Então, pensar o que aqueles jovens faziam e pensavam em 1974, com aquele tempo hostil, né, com a ditadura militar gritando, e hoje a potência que ele se tornou, a marca forte que é, né, a partir dessa perspectiva musical, é muito incrível. Então, assim, o Ileaê, ele tem uma importância histórica para os pretos e pretas nesse lugar de primeiro descobrir, identificar quem é você, sabe? Olha, eu sou preta, meu cabelo é 4C, eu sou uma mulher de periferia, minha mãe é lavadeira, minha avó era lavadeira, minha mãe é auxiliar de enfermagem, hoje eu sou doutora, né? Eu tenho uma filha, e assim, o meu doutorado, tudo que eu fiz foi muito pautado para a minha ancestralidade, que eu falo para coisa de terreiro, eu trabalho com um grupo de terreiros para movimentar essa economia, né? Eu sou a favor da economia circular e solidária, eu sei a potência econômica e social que o nosso povo de terreiro tem, que nós temos, e nós temos como monetizar em cima disso. Então, esse é meu foco, essa é minha meta. E essa ação é possível a partir desse movimento, né, que começou em 1974, que foi desse movimento, né, de dissidências que vieram o Olodum, o Malê de Balé, o Badauê, afro, né, o Bancoma. Então, assim, o Wilê é o pioneiro. Então, essa ideia, e né, se você parar para analisar, todos eles saíram de dentro de um terreiro de candomblé. Então, é a nossa ancestralidade dizendo
que da onde é que nós somos e como é que nós vamos conseguir as coisas e que tipo de filosofia e estratégia nós vamos utilizar para ocupar o nosso lugar de fato nessa sociedade. Não é por um acaso. Não é por um acaso. Então, quando chega na década de 80, né, para início da década de 90, que vem todas as questões do projeto, né, de extensão Bandeirê, a escola Manhilda, que aí, de fato, né, começa a fortalecer as políticas de ações afirmativas. A primeira política é o concurso de mulher preta, que nunca existiu. Então, ele aí veio com isso, ok? Que é algo muito importante. Mas não é uma mulher preta vendendo a sua bunda, vendendo o seu peito, né? Mas é uma mulher preta que vende a sua intelectualidade, que faz uma reverência a todas as mulheres, né, pretas da diáspora e do continente africano, quando faz esse link sempre, né? Temas diaspóricos e temas do continente africano e como isso reverbera nos nossos corpos. Então, a musicalidade vem para trazer esse caminho. A dança vem não para dançar como os orixás, mas é a simbologia do corpo. Então, essa personagem, Deusa do Ébano, que é uma personagem que ela chega e não vai embora, ela tem o que eu sou hoje, o que eu represento na minha comunidade, as mudanças que eu proporciono na vida de pessoas que, quando eu descubro, eu fico muito emocionada, né? Pessoas que pensam assim, olha, eu mudei tal coisa na minha vida por sua causa. Por exemplo, Carla Cotirene, uma intelectual incrível, maravilhosa. Eu fiquei muito emocionada quando ela me disse que quando eu estava como deusa do ébano em cima do trio, ela era cordeira, ela era aquela pessoa preta que ficava segurando a corda do bloco carnaval para separar os foliões da multidão na hora do desfile. E, para além disso, ela fez patologia clínica e eu fazia patologia clínica. Então, ela é uma pessoa que começou a me seguir fora da época de Instagram, eu estou falando de 1900 e no século passado que eu estou falando, né? Não tinha Instagram, então ela já me seguia. Então, eu influenciei a vida desta mulher, hoje maravilhosa, né? Que todo mundo baba pelos pensamentos, mas saber que o meu posicionamento, o meu fazer, tocou nessa mulher a tal ponto de ser hoje a Carla Cotirene, uma intelectual foda, que está aí, que todo mundo bebe dessa fonte. É muito emocionante, é incrível. Assim, esse é um exemplo bem forte, porque muita gente conhece a Carla Cotirene, mas no anonimato tem muitas mulheres nesse lugar. Então, eu entendo que a escolha que eu fiz foi perfeita, foi correta. E fazendo essa transversalidade com o Iliaê, foi tudo. Né? Primeiro eu entendi o que era o Iliaê, entendi que o seu objeto, enquanto OSC, né, Organização da Sociedade Civil, não era uma instituição que iria promover a minha vida profissional, né? Mas queria potencializar os meus fazeres do outro lado profissional. Então, eu nunca me desvinculei do Iliaê, primeiro porque existe um fortalecimento mútuo, né? O capital simbólico que ele tem, o capital simbólico que eu trago, e a gente se fortalece porque fortalece todos os projetos, principalmente nesse contexto educacional. Então, em 2000, eu tornei-me coordenadora, né, do projeto de extensão pedagógica, né, atuando nesse lugar, porque o Iliaê tem essa ação de quando as deusas do ébano terminam seu reinado, a partir das suas expertises, elas são absorvidas para desenvolver as atividades, além de permanecer na parte cultural, dançando nos eventos, quando são, né, selecionadas, porque como tem muitas mulheres que ainda dançam, existe um escalonamento, né, para participar dos eventos e tal, para fazê-lo. Mas eu sempre associo, eu nunca desvinculo a minha dança das minhas atividades intelectuais. Por exemplo, se fosse em outros tempos, seguramente nós estaríamos fazendo isso aí na UFRJ, né, em uma sala incrível, estaríamos ministrando movimentos, né, de corpo, para poderem entender, né? Vocês passaram um vídeo, esse vídeo seria com todos nós movimentando, porque tenho essa expertise de estar ministrando as aulas de dança, né? E a partir daí eu construí um instituto que se chama GEDAR,
que começou com um grupo de estudos de dança de deusas e rainhas dos blocos afros, e aí trazer essa dança como uma dança de cura, né, a partir dos elementos femininos, né, da nossa ancestralidade, e foi um momento incrível. Foram 2 anos de atividades, e como corpos que não são dançantes profissionalmente, mas os corpos dançantes, porque todos os nossos corpos são dançantes, eles responderam e fizeram um procedimento de cura a partir dessa nossa dança, né, com uma programação neurolinguística para esta dança, que é uma dança que todo mundo acha bonito, mas são poucos os trabalhos que estão ali pautados e falando de nós, né? Eu temos aí a nossa grande intelectual, Vânia Oliveira, que ela tem danças afros, dela de mestrado, ela se debruça sobre esse fazer, né, construído, e é importante falar de Vânia Oliveira, porque Vânia Oliveira é rainha do bloco Malê de Ballet, né? Ela ficou em segundo lugar no Ilhaê, no bloco Ilhaê, né, como deusa do ébano, mas conseguiu ser a rainha do Malê de Ballet, produziu, né, várias meninas para concorrer à deusa do ébano do Ilhaê, inclusive tem uma jovem mulher que dá aulas de dança e aprendeu tudo com Vânia. Então, quando você vê os movimentos dessa mulher dançando, ministrando aulas e fazendo outros corpos, que essa mulher já fez uma outra no Malê de Ballet, e aí a gente vê como é que esses ensinamentos são passados de geração em geração e como é que isso fica. E nesse lugar, não a dança puramente no entretenimento, mas uma dança como demarcação de espaço, uma dança política, uma dança que aponta quem você é. Quando você se posiciona para falar, quem vai te ouvir, ele já fica resguardado, né? Identifica que quem vai falar não é uma pessoa de cabisbaixo que tem uma autoestima baixa, mas alguém com altivez. Então já lhe olha com respeito, né? Primeiro a gente chega dando nome e sobrenome, né? Então não tem para onde correr. E assim, o nosso capital simbólico, ele fala muito. E essa personagem, deusa do ébano, ela traz não é nas épocas de festa, nos shows, nas festas de carnaval, mas é um cotidiano, é uma constante. Então, falar do Ileaê, trazer essas informações, como é que atravessa, eles atravessam nesse lugar, né? Nesse lugar de potencializar mesmo e trazer essa carga política para o enfrentamento, né, na sociedade hostil que fica o tempo todo nos excluindo, né? E dá fortalece a tal ponto que a gente pode meter o pé na porta e está tudo certo. Não tem nada errado. Eu não sei se eu me estendi muito, gente, por favor. Não, ótimo, tá ótimo. Muito obrigada, Sueli, por toda a sua fala, por toda a sua experiência. E sim, até trazendo algo que você falou, o que a gente passa para o outro acaba se potencializando, ainda mais em espaços negros. É algo que a gente fala muito aqui no PET, já debateu bastante. Os nossos saberes que foram oprimidos durante todos esses séculos, eles são passados de forma oral, são passados por meio da dança, são passados por meio da movimentação, da musicalidade. Entendeu? Então, ver o Ilê, saber que é um dos pioneiros no Brasil a fazer isso, a contribuir, a potencializar outros corpos e também a inspirar outros espaços, né, semelhantes a serem criados, não apenas na Bahia, mas também em outros lugares do Brasil, é muito importante, é muito lindo de se ver, né? É o Ilê, é muito lindo de se ver, já pegando o gancho. Pessoal, vamos estar abrindo para o bloco de perguntas. A Sueli, você está com a gente ainda? Estou aqui. Estou aqui. Ótimo. Pessoal, a gente vai estar abrindo para o bloco de perguntas. Eu vou estar explicando a vocês como vai estar funcionando. Vão ser 3 blocos de pergunta, com 3 perguntas cada para ser feita para a Sueli. Cada pessoa que fazer a pergunta, por favor, não se esqueçam de falar os seus pronomes, tá? Podem se inscrever aqui no chat que a gente vai estar fazendo as perguntas. Karine Almeida, a gente pode começar com você, tá? Oi, estão me ouvindo bem? Estamos sim. Estou ouvindo.
Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Karine Almeida, eu sou aqui de Salvador, Bahia. Sou muito fã do Ilê, sempre que posso estou acompanhando o bloco, né? Quando a gente podia, enfim, quando a gente podia sair ainda, como não voltou. Ia nos shows, na Noite da Beleza Negra, enfim, sempre acompanho o bloco. E eu queria perguntar para a Sueli, como ela é de uma geração, né, anterior à minha, como ela se sentia, né, como mulher negra naquela época, que não tinha tanto esse barulho que a gente faz hoje em dia, pelo menos eu não sei, né, porque eu sou mais nova, tenho 27 anos, e aí como ela se via como mulher negra, como era naquele tempo, né, os debates, enfim, como foi que o Ilê também ajudou nesse processo do conhecimento como mulher negra, a se empoderar também, então eu queria saber como foi esse processo dela, tanto antes como durante o Ilê. Karine, só um segundinho antes da Sueli poder responder sua pergunta, também para ajudar ela. Você poderia falar os pronomes que você gostaria de ser chamado? Se é ela dela, ele dele, por favor? Ela dela, pode ser. Obrigada. Pode conduzir isso, responder a pergunta. Então, Karine, veja bem, eu vou falar uma coisa que é estranho, né? É como se eu não existisse, sabe? Porque vivia no esquema de invisibilidade total, total. Eu estou falando de coisas de quando era criança, coisas de escolas. Então, assim, não existia uma consciência do ser mulher negra. Existia aquela coisa do ser mulher, ponto. Que tem que estudar, que tem que trabalhar, que sabe? Mas a essência, né? A essência, né? E esse debate político de posicionamento na sociedade da mulher negra na sociedade que hoje falamos tanto, isso inexistiu no meu processo formativo, até porque, como eu falei no início, né? A minha família biológica não tinha letramento racial. E eu não sei dizer exatamente, eu ainda não sei te dizer, nem para mim, qual foi o momento que eu fui despertada para estar nessa militância. Eu fui despertada para, como minha mãe falava, né? Minha mãe sempre falava, minha mãe fala, ela sempre foi a diferente, entende? Então, assim, já criança, eu já me comportava, já tinha um perfil. Eu escolhia minhas roupas que não eram as mesmas roupas das minhas irmãs. E quando eu era obrigada a usar, eu não me sentia. E talvez ali talvez não, com certeza ali já estava se desenhando a personalidade, né, que eu tenho hoje, né? Já estava ali ela vindo, tipo, olha, isso aqui está tudo errado. Isso não sou eu. Eu não pertenço a essa lógica que está sendo posta, né? E depois, né, do Ileaê, essa coisa ficou mais latente, porque aí eu descobri que eu sou uma mulher bonita. Eu descobri, né, que eu sou uma mulher bonita e tal. Para vocês terem ideia, eu fiquei um tempo querendo entender, porque eu ganhei o concurso, eu ficava vendo a fita, o vídeo, gente, por que eu ganhei esse concurso? Eu ficava perguntando por que eu ganhei esse concurso. Aí um dia desse, né, aí foi nos meus 20 anos de Deusa do Ébano, porque tem datas assim, eu faço o maior movimento nas redes sociais, eu fui homenageada por Dão da Caravana Black, fui homenageada por George Washington na culinária musical. Então, foi muito bacana isso. Então, eu fui rever o vídeo, né, do concurso, e aí eu descobri, eu ganhei o concurso porque de todas eu era mais bonita. Sabe? Então, ter essa consciência é muito sério. Eu falo isso brincando, mas isso é sério, gente. Porque nós temos dificuldades, a sociedade racista nos construiu para a gente ficar o tempo todo nos depreciando. Nós temos dificuldade de falar dos nossos sucessos. Nós temos dificuldade de falar de nós e quanto nós somos belos. Se alguém disser assim, você é bonita, não, imagina, são seus olhos. Porra nenhuma, eu sou mesmo, cara. Né? Então, assim, a minha filha tem 10 anos e ela sabe que ela é bonita, ela sabe que é amada, ela sabe que é desejada. E ela se comporta como tal. A postura dela com 10 anos hoje é completamente diferente da minha. Então, eu fui uma criança que, quando meus seios começaram a crescer,
Eu botava várias camisas, uma em cima da outra, porque andava com muito menino, era moleque macho. Eu ficava aqui, inclusive, eu estou no bairro que eu fui nascida e criada, subindo e descendo, carrinho de rolimã, bola de gude, pipa, né? E brincadeira de polícia e ladrão, tudo que vocês imaginarem. Eu toquei o terror aqui nesse bairro. E aí, botava um monte de camisas e ficava com os braços cruzados e com os ombros curvados para frente. Para quê? Para não perceber que eu estava com os seios crescendo, sabe? E minha filha está de boa. Ela usa a camisetinha, ela já tem o sutiã menina moça, e desde sempre, não tem esses tabus, não tem nada. A gente conversa, ela um dia desse veio assim, mãe, eu sou lésbica. Eu, hã? Como é isso? Você descobriu como? Ela, não sei, eu acho que eu gosto de menina. Por quê? Aí ela começou a contar, né? E assim, a gente pensou aquela coisa que antigamente, na minha época, a gente ficava começava. Quando a gente. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Então, naquela época, quando a gente começava a entrar na adolescência, né? Que estava namorando, não sei o quê, a preocupação era se a mãe descobrisse que estava namorando, não sei o quê, que ia bater, que ia fazer o que ia acontecer, ia botar para fora. E aí tinha aquele terrorismo, porque se engravidar, vai botar para fora, e não sei o quê. Então, assim, foi uma geração medrosa nesse sentido. Então, nós nunca tivemos coragem, né, de ir contra essa lógica. Até porque, infelizmente, os conhecimentos, né, judaicos cristãos, eles são muito fortes na nossa sociedade. Então, as pessoas preferem viver do tipo juntos até que a morte os separe, do que viver que seja eterno enquanto dure. Isso é louco, sabe? Muito louco. Então, fazer uma reflexão profunda nesse lugar é identificar como o racismo ele atravessa nossos corpos, nossas mentes e perdura. E perdura. Então, existe um comportamento, né, dos nossos e das nossas, né, de autossabotagem que é muito forte, né? Sem contar nas crenças limitantes que nos perduram até hoje. Eu sei que respondi. Muito obrigada, Sueli. Karine, sua pergunta foi respondida? Sim, sim, obrigado. Que bom. Fazendo um comentário sobre isso, realmente a cultura, a doutrina cristã, judaica, como ela atua nos corpos negros, nos impossibilitando de pensar além do gênero, nos colocando presos dentro de uma caixa que não faz a gente pensar a nossa sexualidade porque é errado, que não faz pensar a nossa beleza porque é feia, que não faz pensar o nosso gênero porque seria pecado. Nos limita, nos predetermina. E isso faz parte dessa construção do Estado cristão, né? Porque o Estado e a sua construção, o Estado e todo esse governo, como a gente vê hoje no Brasil e também em outros lugares do mundo, até porque é um princípio europeu, acaba prendendo os nossos corpos. Então, o que você falou realmente é algo que atua, é algo que tenta oprimir a construção de espaços e coletivos com filosofias afro-brasileiras e africanas é muito importante para a gente potencializar e mudar essa perspectiva e mudar esse pensamento, né? Não apenas para além da beleza, mas para outros debates. A Mari se inscreveu e depois vai ser a Caia. Mariana, pode ir? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Sueli. Obrigada pela apresentação, foi bem boa. Eu sou a Mariana, meu pronome é ela, dela, uma mulher preta, com um lenço azul na cabeça, cabelo crespo. Queria perguntar em relação à dança, né? Aqui dentro do PET a gente é dividido por eixos, e no eixo extensão, eu, Janaína, e agora o Lafa, a gente pesquisou a Mercedes Batista, né? Precursora da dança afro. E aí, quando eu estava estudando, na minha cabeça eu concluí que a dança afro, ela acontecia, né, para além do carnaval, por exemplo. E aí eu entendi que, ok, ela acontece para além do carnaval, mas com umas leituras, eu entendi que os blocos, eles são os principais meios que essa dança acontece. E aí falava sobre a leitura, né? Falava tanto aqui no Rio quanto em Salvador, dos blocos, né, no Salvador, tipo, Ilhéiê, Olodum, Araqueto, e aqui do Rio, com Orumilá e Tafaraoge,
que esse é o principal local onde essa dança afro de fato acontece, porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito uma questão dessa dança afro ela tá para academia de dança e tal, e aí só a classe média conseguia acessar. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como é que é a dança afro aí, se os blocos potencializam de fato essa dança, se essa dança ela acontece para além dos blocos também. Essa é a minha pergunta e agradecer por ter vindo aqui. Sueli, a gente não está te ouvindo. Eu estou aqui. Pronto, agora sim. Eu estou aqui. Eu disse, Mariana, obrigada pela pergunta. E os blocos, eles têm um papel fundamental de marcar, fazer esse dos blocos. Então, nós temos aqui a Fundação Cultural da Bahia, que temos aulas, né, todos os dias da semana, de danças afros e de diversas modalidades de danças afros. Então, por que eu estou falando isso? Ainda que as pessoas achem que essa dança que nós fazemos aqui é tudo a mesma coisa, que elas são iguais, não são. Então, a dança afro que você vê no Bloco Olodum é diferente do Bloco Ilhaê, é a diferente que você vê no Malha de Ballet, que é diferente da que você vê no Muzenza. Então, a cadência rítmica é diferente, o time é um outro diferente, um outro propósito. Os corpos se comportam da mesma forma. Isso tem a ver com a questão rítmica. Então, o ritmo de cada instituição dessas, elas vão dar a cadência do corpo para dançar. Então, quando você ouve um toque do Olodum, sem você verificar, de olhos fechados, você sabe que é Olodum. Assim como acontece o Ilhaê. E quando você vê as dançarinas, né, de cada bloco desse, sem música dançando, você também identifica, né, de que gremiação aquele corpo pertence para fazê-lo. Porque tem uma identidade rítmica corporal própria. Isso é bacana. Quando nós chegamos na FUNSEB, tem um cabedal de danças afros, lá também existente, com a diversidade de professores e professoras, que tem o curso técnico e tem o curso livre de danças. Óbvio que também tem a dança contemporânea, tem um jazz, tem um balé clássico, está lá também. Mas ela vai para além desse lugar. E com um boom, né, que começou na década de 90, com Antônio Cozido, né, 80, na verdade, com a banda Mel, né, a professora Silvia Rita, foi a primeira dançarina negra de banda no estado da Bahia. Então, Silvia Rita, eu digo que ela é minha referência. Eu tinha 13 anos, eu ficava assim, apaixonada vendo aquela mulher dançar, e eu me via naquele lugar. Então, Silvia Rita, toda vez que encontro com ela, você é minha referência. Eu só danço porque você dança. Aí ela começa a rir, porque é verdade. Então, assim, Silvia Rita era minha inspiração. E eu aprendia todas as coreografias da Banda Mel na época. Então, Banda Mel passava naquele programa do Chacrinha, eu ficava, tinha Banda Reflexo, e era tudo movimento, a gente começava a fazer os movimentos, aqueles eram movimentos, né, de danças afros que estavam nesses corpos. E aí, com o passar do tempo, veio Antônio Cozido, que pegou todas essas células e ressignificou, né, no boom da Axé Music, e a gente fez trabalho com Daniela Mercury e tal, sempre movimentos que saíram da onde? Dos blocos afros. Hoje está aí, né, Edilene Alves, tá dando nome na Bahia, nesse lugar, coreografando e tal. Ela é uma das deusas do ébano do Ilhaê, e traz essa essência que foi formada no Balé Folclórico da Bahia, passou pela FUNSEB e tal, então traz essa essência, essa sinergia para estar colocando, que ela é bailarina e coreógrafa do Léo Santana, de Ivete, de Tony Salles, desses artistas tops aí do estado da Bahia, ela que está fazendo, mas é uma dança preta, é uma dança afro que o povo diz que é pagode. Que pagode é uma derivação do samba, que mistura com funk, que também está nessa coisa da black dance. Então, as danças afros estão para além dos blocos afros. Sim. Muito obrigada, Sueli. Fazendo um comentário que tem até uma disputa no Rio de Janeiro sobre o que é pagode, né? O pagode que está aí na Bahia e o pagode que está aqui no Rio de Janeiro, né? O que a gente chama, que agora a gente chama de metal.
Enfim, só comentando, porque é muito interessante. Ambos são derivados de músicas afro e danças afro. O pagodão, que a Sueli citou, que é de Salvador, né, da Bahia, ele tem também ritmos do reggae. Tem aquela mistura do reggae também a produzir isso, o pagode aqui no Rio de Janeiro, mas derivado mesmo do samba, sem essa influência. Agora a próxima pessoa que eu vou passar, que se inscreveu aqui no chat, é Caia. Caia, você pode fazer sua pergunta? Mic desligado, amiga. Não dá para ouvir. Ok, a gente te aguarda, Caia. Gente, pronto, tá chegando. Outra pessoa, se quiser fazer outra pergunta enquanto a Caia entra pelo celular. Acho que eu vou fazer uma pergunta antes dela. Aqui. Caia já entrou, então faz depois. Então, Pronto, Caia, pode fazer sua pergunta. Gente, meu computador parece que ele só funciona o microfone com fone. Eu não tô achando o fone dele porque é diferente do celular, mas enfim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sueli. Eu amei muito a sua exposição. Eu sou a Caia, sou bolsista do PET, sou estudante de serviço social aqui na UFRJ. Meus pronomes são femininos, né? Eu sou uma travesti de pele clara, negra de pele clara. E tô aqui com um fundo branco, um pôster vermelho e uma blusa meio escura, meio colorida. Não sei definir quais são as cores. Mas, enfim, a minha pergunta vai muito no sentido de... Eu achei muito interessante quando você fala sobre essa questão, né? De conseguir enxergar beleza, enfim, em si mesma, né? Enquanto uma identidade marginalizada, né? Das travestis, que a gente... muitas pessoas desvalorizam a nossa feminilidade, né? Onde a gente acaba tendo que se submeter a vários processos, quando é possível, né? E quando a gente tem esse desejo, né? Porque existe toda uma pressão social de que você tem que se adequar às normas de gênero, né? A Caia caiu. Deixa eu tentar falar com ela aqui. Voltou. O comeback da Caia. O caos aqui, me ligaram no meio do negócio que eu tava falando. Que ódio. Mas, enfim. E assim, né, lendo alguns textos também, e tendo convivência com outras identidades femininas negras, né, no caso das mulheres cis, existe também, né, essa cobrança também das mulheres negras se enxergarem, né, nesse potencial de beleza, de que é muito... que tem essa disparidade, né, entre as mulheres negras e as mulheres brancas. E, né, que tem até aquele livro da Bell Hooks, Eu Não Sou Mulher, né, para entender essas dinâmicas, enfim. E eu estava pensando, né, queria entender também, saber se nesses blocos e nos concursos, né, que tem aí se existem também se existe a participação, né, dessas mulheres trans e travestis, desse reconhecimento da beleza da identidade feminina para além das cisgêneras, né? Sobretudo de travestis negras, mulheres trans negras, enfim. Não sei se deu para entender muito bem a minha pergunta, porque tá me dando ódio aqui caindo, mas enfim. Obrigada. Entendi, Caia. Entendi e acolho sua pergunta, que é importante. Infelizmente, essas instituições, elas são instituições machistas, né? Porque são homens, embora tenha sido criadas em um terreiro de candomblé, tem as suas yalorixás ali que comandam todo o processo, mas são os homens que estão ali ditando as normas e eles são heteronormativos. Ponto. Mas, felizmente, em 2019, eu fui jurada, né, do Bloco Malê de Ballet, que foi uma mulher trans, uma das candidatas, né,
que estava lá, né, belíssima, e foi uma quebra de paradigmas. Foi o Bloco Malê de Ballet, que tem como coordenador da dança e do concurso Aguinaldo Fonseca, e acolheu essa travesti, né? Não, na verdade, ela é mulher trans. É isso mesmo. Peraí, deixa eu ver para não mentir. Não, é. Porque tem uma diferença, né, Caia? Entre travestis e mulher trans. Então, ela é uma travesti e... Não, ela é uma mulher trans. Ela é uma mulher trans. Então, ela foi candidata, né? E foi belíssima. Né? E eu estava no jurado, como jurada, né, na época. Mas, tirando uma lei de ballet, nenhuma outra instituição... Ah, não! Tem um bloco, Ocambi, que Dandara é uma mulher trans. Ela é destaque, ela foi rainha do Ocambi e até hoje é destaque, é coordenadora lá, Dandara. Ou seja, você conta, 10 gremiações com essa magnitude, né, falando desse lugar preto, desses corpos pretos, e aí você pontua um bloco, que é o Ocambi, que tem Dandara, que foi rainha, e ela é destaque, e ela é uma das diretoras do bloco, e tem esse feito do Malê de Ballet, de trazer uma mulher trans para participar do concurso. O Ilhaê nunca aconteceu. O máximo que o Ilhaê fez foi, nesse mesmo ano de 2019, ter uma candidata cadeirante. Né? Uma candidata cadeirante. Fora isso, nesse contexto de diversidade, nunca aconteceu, porque a estrutura é engessada. Eu sei que as mudanças elas vão acontecer, mas vão acontecer lentamente. E esse é um debate que a gente tem muito, inclusive já tive uma conversa muito com a Elivan Nascimento, que é meu amigo pessoal, e ele é uma bicha que dança muito, né, afeminada, como ele me fala, que ele é uma bicha afeminada e tal. Mas é meu amigo, meu amor, eu adoro ele, e ele é o nome do estileto na Bahia. Né, Elivan. E a gente fala muito sobre isso quando os blocos afros eles colocam, né, essa figura binária, né, o rei, a rainha é aquela coisa bonita, que um vaso bonito que está do lado do rei, e o rei é que determina tudo, tem aquela postura máscula, que os movimentos têm que ser fortes, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Então, assim, existe um debate muito sério, inclusive o Anderson ele está fazendo mestrado na Faculdade de Dança da UFBA e está discutindo justamente esses movimentos da dança que determinam, né, o gênero nos blocos afro. Eu acho que alguma coisa nesse caminho. Mas são temas que têm que ser abordados e para reflexão, né, nesse lugar, porque está tudo mudando e a gente precisa entender essas mudanças e compreender a diversidade como composição desse mundo que a gente vive. Não dá para ficar como tempos atrás, né, que as pessoas tinham que se esconderem no armário, né, em prol de uma sociedade heteronormativa, porque não é. Não é, porque a gente descobre casos, né, de fulaninho que tem um casamento hétero, mas tem as suas relações, né, com homossexuais. E assim, são várias coisas que acontecem. Então, isso é um atravessamento misógino, machista da nossa sociedade, porque o Estado brasileiro, para ele continuar, quando ele surgiu, ele estabeleceu uma matriz de sucesso, né? Que é hétero, cristão, branco, né? Homem rico. Então, qualquer um ou uma que fuja desse perfil está fora. Eu não sei se respondi, Caia. Respondi? Agora vocês estão me ouvindo. Gente, eu precisei sair da sala para voltar. Meu computador tá uma loucura, gente. Mas sim, muito obrigada. Você me respondeu. Eu achei muito interessante também. Que teve, né, um bloco que teve a Dandara, né, que você falou. Achei tudo. E também essa valorização também das bichas que dançam. E tem muitas que são referências, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que tinha também outras travestis também, outras bichas pretas que estavam na mídia, como a Lacraia, por exemplo, que era uma travesti que fazia muito sucesso e que, infelizmente, é isso, né? Naquele momento, naquele contexto, a gente não tinha essa valorização daquele corpo, que era uma bicha preta que estava dando a cara a tapa
há muito tempo e que, querendo ou não, ela abre porta para as outras pessoas, né? Porque na época dela eu era uma criança, então, por exemplo, na escola sofria bullying em relação a isso, né? Porque as pessoas veem essas identidades, né? Quando a gente é trava, quando a gente é bicha, enfim, né? A gente, desde a infância, acaba sofrendo isso, né? Essa repressão por a gente não poder conseguir se expressar. Até porque quando você é uma pessoa preta, que você nasceu com pênis, você tem que suprir toda aquela masculinidade que as pessoas esperam do homem preto, por exemplo, né? Porque associam o pênis ao homem, né? Mas nesse sentido de reforçar esses estereótipos, enfim, você tem que, até mesmo da questão da violência, né? Porque as pessoas enxergam o homem preto como violento. Então, se você foge desse estereótipo, enfim, são várias coisas que tem dentro dessa discussão. Mas, enfim, respondeu sim. Tá, Caia, só complementando, quando você traz a figura da lacraia, eu era adolescente já. Então, eu via a lacraia e a mídia vendia como uma aberração, né? Ela não tinha o olhar como, por exemplo, Elivan Nascimento, como tem para o Elivan Nascimento, que é um profissional foda, ele dança muito, caralho, não pessoal e tá na praça, em qualquer lugar que ele vá. E o tratamento dessa sociedade racista é danoso, porque eu lembro que eu era criança e as pessoas falavam muito da Roberta Close. Então, a gente está falando de duas bichas. Hoje, Roberta Close é uma mulher trans operada, mas é uma mulher branca e rica, que não é o caso da lacraia, né? Então, os tratamentos são dados de forma diferenciada e o recorte racial está aí. Então, falar de Roberta Close era o nome, Roberta Close, né? Que é diferente de falar da lacraia. Assim como teve no Big Brother, deixa eu me lembrar o nome dela. Ai. Ih, gente, esqueci o nome da bicha. Ariadna? Ariadna. Pronto. Que teve a Ariadna também. Mas como foi o tratamento? Nem a Ariadna, nem a Roberta Close foram tratadas como aberrações. Mas já a lacraia, uma bicha preta da periferia do Rio de Janeiro, funkeira, ela tinha esse lugar. Não tinha uma valorização, né, do potencial artístico dela. Diferente o olhar, a forma das abordagens da mídia mesmo que eu estou falando. Né? Não, eu não tenho essa recordação. Né? Como, por exemplo, a Jorge Lafon, né? Uma grande bicha preta maravilhosa, bailarina, incrível, e era trazida como caricaturada. Né? Caricaturada. Então, assim, óbvio que nós temos nossos momentos de piti, de fechação, ponto. Mas o que vendia era aquele grito dela. Né? O que vendia era aquela coisa assim do exagero dela. Mas não era a pessoa. Né? O que é que ela faz? Mas sempre naquele lugar do provocar risos. Né? É isso. Obrigada, Su. Gui, vou passar a palavra para você. Oi, gente, boa tarde. Apesar de estar com o nome Mirella aqui, mas é só para poder montar a sala. Meu nome é Guilherme, identifico com os pronomes ele e dele. Eu achei interessante sobre você falou sobre adentrar espaços, e a gente, na discussão do projeto desse evento, a gente falou sobre a questão do capitalismo com relação a que a gente vê ultimamente sobre cada vez mais negros e negras adentrando a mídia, adentrando os espaços, digamos assim, de estética, mas isso não é de agora, né? É uma luta muito anterior, né? Uma luta recente. E a gente vê, por outro lado, que o capitalismo viu, né, que isso seria... A indústria viu que, como a maioria da população brasileira, era uma oportunidade ali de lucrar. E eu queria entender um pouco sobre como essa luta para poder adentrar os espaços para além apenas de uma estética superficial, mas sim aprofundar na questão da estética negra, aprofundar das questões negras, da cultura, para além do capitalismo. Oi, Mirella. Eu vou... Brincadeira. Obrigada pela pergunta.
Mas eu vou falar dando um exemplo do que eu estou vivendo no momento, né? Nós falamos da beleza negra e somos questionados por isso, dizendo que também existe a beleza branca. Mas o falar da beleza negra é chamar a atenção de a possibilidade de outras belezas que não a eurocêntrica, ok? E eu, né, sou CEO, né, de uma linha de cosmético natural. Então, eu falo de fitocosméticos, eu falo de fitoenergia, eu falo de... como é que eu vou dizer? De bem-estar, de equilíbrio a partir da utilização de ervas, e são ervas que são retiradas, produzidas, cultivadas dentro dos espaços de terreiro de candomblé. E eu participei de um reality show esse ano com a minha marca, tipo, eu publiquei um artigo na revista Marie Claire em dezembro, não lembro se foi dezembro ou janeiro, e uma produção desse reality viu o artigo, gostou, e aí convidou-me a participar, né, desse reality levando o meu produto, que é uma linha que eu tenho de dendê com amêndoas. Então, aí eu chego, eu falo do meu produto, da minha empresa, que é uma empresa que atravessa todas essas questões, porque a matéria-prima eu compro dos terreiros que cultivam. O dendê eu compro do quilombo que produz artesanalmente. Por quê? Na base da agroecologia, para agregar valor ao meu produto. E na hora de ganhar o programa, ganha um homem branco, rico, que não tem propósito. Então, falar de beleza, de estéticas, ocupando os lugares em outro espaço, é dizer para você que vai demorar ainda um pouco de normalizar as nossas caras pretas nesses debates. Então, durante quase esses 2 anos de pandemia, o que bombou, estourou nas redes sociais, foram cursos de fitoterapia, aromaterapia, rezas, benzendeiras, não sei o quê, empresas que construíram programas para executar e não eram as nossas caras que estavam ali presentes. Então, falar de estética, de beleza em outros espaços, em outros lugares, está nesse debate político de ficar o tempo todo dando murro em ponta de faca, né, metendo o pé na porta, como eu fiz há 23 anos atrás, quando eu entrei na universidade, sendo a primeira mulher negra da família na universidade, sendo a primeira deusa do ébano do Iliaê a estar na universidade. Mas, assim, o bacana é saber que o que eu tenho executado, o que eu tenho feito, só estou arando o solo para outras colocarem a semente para germinar, sabe? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas ainda há muito trabalho. É muito trabalho de reconhecer essa estética para além do carnaval. Os nossos saberes para além do contexto pejorativo do religioso, né? É óbvio que, quando eu manipulo as rezas, eu utilizo dos meus fazeres ancestrais, sim. Porque as plantas têm energia e eu não posso fazer de qualquer forma. Mas a sociedade coloca num outro contexto pejorativo que não é esse. Ok? Respondido, Gui? 100%. Muito obrigado. Você vê que aqui no PET a gente fala de muitas coisas, né? A gente fala de gênero, tudo voltado, é claro, dentro de saberes negros e por pessoas negras, de como a gente está pensando dentro da universidade para além do que é colocado na universidade. A gente pensa dança, a gente pensa música, a gente pensa gênero, a gente pensa o capitalismo, como o Gui falou, né? Gui, estudante de psicologia. E eu aqui, pelo meu lado, eu penso mais a questão de Estado e política. Então, o que eu vou trazer aqui é como o Ileaê, ele não esperou, né? Não apenas o Ileaê, mas as pessoas negras também, as coletividades negras. A gente não espera política de Estado, nossos espaços que a gente constrói, não esperamos permissão. A gente faz a nossa política. A gente
coloca a nossa política lá e não deixa tirar. E isso é muito importante, isso é algo que o Ilê falou no documentário, é o que o Ilê faz, é o que as pessoas que estão no Ilê e dentro do Ilê estão fazendo, como você também, né? Você não esperou políticas estatais para construir as políticas e as filosofias que pautam a nossa vida, a vida das pessoas negras, a gente que vai atrás e são políticas que estão ali naquela filosofia ancestral da gente, como você falou, na ancestralidade. São a doutrina ancestral de potencializar o outro corpo, né? De pensar o coletivo, mas também pensar no nosso, de cuidar do nosso ori, de valorizar o nosso ori. É algo muito importante, algo que acho que esses espaços do Cinepet, ele busca trazer, ele busca colocar em pauta e espero que a gente continue bastante tempo com isso. Alguém tem mais uma pergunta para fazer para a Su? Mirella, pessoal, fiquem à vontade. Eu tinha me inscrito ali, mas não é uma pergunta, eu queria só saudar mesmo. Dizer para a Celi que foi um prazer imenso ouvi-la, assim, queria saudar demais, honrar muito tua trajetória, tua ancestralidade, os passos que te conduziram. Eu achei muito lindo, me tocou muito a história e eu queria, assim, ressaltar a importância, assim, de uma coisa que você falou e que você repetiu agora, assim, que é sobre você ter sido a primeira deusa do ébano universitária, né? E que depois disso a galera lá foi também buscando estudar, se aprimorar, se formar. Eu recentemente assisti um documentário, porque uma das heroínas que a gente estuda também aqui é a Mãe Stella, e aí, vendo lá o axé, pesquisando sobre Mãe Stella, cheguei em Maiana, e aí ela falava muito assim, que a gente desejava que todos os filhos daquele axé tivessem estudado e fossem doutores com um anel no dedo, né? Porque acho que também é um dispositivo assim racista que vai separar o corpo da razão e dizer, você só serve aí para dançar, você só serve aí para jogar futebol, e aí a branquitude, enfim, vai servir para poder produzir ciência e conhecimento. E aí você citou na sua fala, né? Mas vai ser acadêmica e vai continuar dançando. E eu acho isso muito potente, então queria saudar demais, assim, né, como que a sua trajetória vai congregando tudo isso e como isso é potente, assim, é uma experiência que também ilumina, né, outras trajetórias. E aí queria, dentro se você puder comentar um pouquinho, assim, sobre a sua área de estudo, sua tese de doutorado, não sei se já respondeu agora, respondendo o Gui, mas acho que é importante também. Então, Mirella, obrigada, né, por trazer essa reflexão. Não é uma coisa simples, né? Eu fico brincando, eu me apresento assim, eu sou a deusa do ébano, a penúltima do século passado e a última de 1900, né? E a primeira universitária e a única doutora, cátedra, dançarina, atuante, que não é na área das artes do Ileaê. Então, eu faço todo esse discurso, né, para que tenha entendimento da possibilidade. É possível, é possível. Não é simples, não é fácil, mas é possível. Então, quando fazendo o curso da biologia, eu tomei o conhecimento dos florais de Bach e resolvi desenvolver trabalhos para poder... Na verdade, eu fui buscar, né, trabalhos que tratassem dos florais do candomblé. Não tinha. Tinha trabalhos sobre ervas, né? Mas assim, ervas assim, no âmbito geral. Pierre Verger, né, na década de 70, fez o livro Euê, trouxe aquelas informações todas, mas não do ponto de vista detalhado como o professor, né, Flávio Pessoa de Barros fez tempos depois, né, que naquela época não tinha Flávio Pessoa de Barros. Eu estou falando de 1999. Né? Flávio Pessoa de Barros chegou, acho que foi 2005 ou 2006. Né, que ele fez toda essa conexão com o livro Euê, a liturgia vegetal, dos vegetais no candomblé Jejinagô. Então, eu fui nessa busca. E aí foram desdobrando vários outros contextos, né? E aí, conhecendo o Florais de Bach, eu achei fofinha a história dele, lindinha, bem engraçadinha, mas eu sou do candomblé e eu tenho erva também, toda planta tem florescência, então vamos buscar nossas aflorescências. E foi assim que eu enveredei por esse caminho, né? E associando com a minha vivência com os meus avós maternos, que eles já tratavam e cuidavam da gente com as plantas,
tirava a planta do quintal para dar banho de assento, para fazer, botar na cabeça, para tirar piolho, para poder curar doenças do tempo, chá de sabugueiro, estava gripado, mastruz com leite, flor de sabugueiro para botar catarro para fora. Não sei o quê. Assim, eu tenho um monte de receita dessa época, que inclusive eu vou falar, vou escrever um livro, Receitas da Vovó Camila. E dentro desse livro vai estar falando a técnica que eu usava para lavar roupa de ganho. Então, está tudo assim arrumado para fazer essa homenagem à minha avó. Então, daí vieram outros problemas, né? Eu falava, eu não vou procurar. Aí veio o desejo de falar das plantas que desapareciam dos terreiros. Mas aí, no TCC, né? Mas aí descobri no mestrado que existia uma mudança litúrgica a partir do desaparecimento dessas ervas. O quanto elas são importantes, né? E aí as cadeias que são constituídas, as reinvenções do candomblé nesse elemento tão importante que são as plantas para ela continuar existindo. E aí depois eu caí na mão do PNUD, que pediu para fazer um mapeamento das potencialidades econômicas aqui em 100 terreiros, Recôncavo e região metropolitana, que aí eu vi quanto é potente, né, o povo de terreiro, que eu digo e identifico como é um espaço formativo e informativo. O ser religioso de candomblé faz com que você tenha uma formação, porque as pessoas que entram no candomblé, desde a época, agora menos, né? Agora menos, mas lá atrás, elas entravam no candomblé e saíam sabendo fazer acarajé, fazer abará, costurar roupas, né? Atender as pessoas. Isso são serviços que instituições e pessoas não pretas ganham muito dinheiro com isso. E o nosso povo preto fica passando fome, que é uma coisa que eu não consigo entender. Terreiro de candomblé que não consegue pagar a sua conta de água, a sua conta de luz mensalmente, porque não tem dinheiro, o Pai de Santo acolhe um bocado de gente desempregado e não tem como fazer. Então, essa ebulição, né, essa ação foi que motivou eu pensar em projetos na linha de economia solidária, né? Economia solidária, educação ambiental, para poder ver de que forma essa economia poderia ser gerada dentro do terreiro. Então, em 2019, criei, em 2014, um projeto chamado Rede de Horto de Plantas Medicinais e Litúrgicas, que é o Projeto ROL, vocês podem procurar no YouTube, Projeto ROL, RHOL. Então, tem esse projeto que fala um pouco da história, tem alguns links, né, de ações que desenvolveram, e vocês podem entrar lá no www.equipeawa, tudo junto, Awa significa nós em Iorubá, que é a junção, né, dessa palavra para fortalecer as ações afirmativas. Então, a minha instituição, minha organização chama AUA, Ações Afirmativas, para fazer esse ajô, fazer essas coisas acontecerem. E aí, uma coisa foi vinculando a outra. Enquanto no mestrado eu vou estudar a reestruturação espacial e litúrgica dos terreiros de candomblé, né, que foi ditada pela ação da especulação imobiliária. Com esses fazeres de trabalho, eu vou para o doutorado para construir o que é uma cartografia social dos riscos, limites e desafios à longevidade institucional dos terreiros de candomblé. E aí eu trago a economia solidária com estudo de casos do projeto ROL, como um potente no desencadeador da economia circular dentro dos terreiros. Aí eu falo da questão do sacrifício na perspectiva de leis, né, que estava em pauta na época que eu estava na discussão do meu doutorado, e como é que o discurso fundamentalista ele atravessa a questão de leis, que é a mesma legislação que protege, né, os terreiros das suas ações religiosas, né, das suas ações religiosas, é a mesma que vem para condenar, né? E a mesma legislação que diz assim para os rabinos, né? Você pode ter seu abatedor, que está tudo certo. É a mesma legislação dita para as pessoas que, para poder se beneficiar de determinados animais, ele é submetido ao sofrimento para poder se alimentar. Enquanto na nossa religião, que nós utilizamos sim, fazemos sacrifício sim, que tem todo o contexto sagrado religioso, ele não é reconhecido pela sociedade. Então, não está numa perspectiva de lei, está na perspectiva de princípios e fundamentalismo judaico-cristão que fica julgando, juízo de valor acerca da religião do outro. E aí está pautado a ação perversa do capitalismo, né? Então, por que eles não vão por cima dos judeus? Porque judeus têm dinheiro.
como teve uma pessoa que visitou a nossa loja no Pelourinho, que esse projeto Hall teve como resultado uma loja que se chama Botica Hall, que fica no Pelourinho. E aí eu abro espaço as pessoas visitarem, eu tenho que contar a história toda e tal. E aí uma pessoa de Umbanda da região de São Paulo, né, estava com a família dela, pessoas brancas, e veio me perguntar por que os candomblés eles são mais perseguidos do que a Umbanda. Eu falei assim, porque na Umbanda tem mais brancos e ricos do que no candomblé. Candomblé só tem pessoas pretas de periferia e pobres. Simples assim. Se você for no sul, né, no Rio Grande do Sul, Batuque, né, eles estão lá, só tem pessoas brancas que estão mantendo o candomblé lá, as religiões de matriz africana. E ninguém persegue. Né? Mas avalie se tem algum terreiro de pessoas brancas sendo invadido no Rio de Janeiro, São Paulo. Não tem, em canto nenhum. Ou seja, a perseguição e a não aceitação ela é muito latente, e o capital e a grana, o dinheiro é que está ditando as normas para ver quem que vai ser invadido ou não. Então, esse meu fazer de militância, essas caminhadas, essas vivências que eu levei para a academia, né? Eu costumo dizer que eu achei o lugar mais difícil para fazer militância que é dentro da academia. Imagine, eu vou me formar para quê? Para continuar batendo cabeça e pobre, gente. Eu vou fazer o quê? Concurso para ser professor de universidade para ficar rica? Não, mentira. Esse era um sonho de criança, né? Que eu odiava café preto com manteiga e farinha, e como não tinha comida, aí vovó dava isso para a gente comer. E eu odiava, eu comia e sem ter vontade, mas era aquilo que tinha que ter. Aí eu prometi para mim mesma que eu ia estudar para ser professora de universidade, para ficar rica e nunca mais tomar café preto. Não fiquei rica, mas também não tomo café preto. Eu escolho o que eu quero comer. Então, isso já é um sucesso, né? Foi uma ação motivadora e que resolveu. Mas são comportamentos, estratégias de intervenções da nossa vida que faz com que cheguemos nos lugares, né, de alguma forma. Então, o meu fazer acadêmico, ele surge da militância. E eu chego na academia, trago, né, a minha experiência, a experiência do meu grupo, né, como o meu lugar de fala, está na moda dizer isso, né? O meu lugar de fala, eu levo e negando todos aqueles expoentes, né? O orientador dizia, traga Foucault, não gosto dele. Por quê? Porque ele é prolixo. Eu não gosto dele. Eu gosto de Bourdieu. Bourdieu, ele é mais próximo das coisas que eu entendo mais Bourdieu, e ele tem algumas coisas que se encaixam nisso, mas meu orientador não gostava de Bourdieu, até porque Bourdieu e Foucault, eles são, né, antagônicos, né, em alguns aspectos. Enfim, então, eu dizia, não quero, e eu trouxe os expoentes brasileiros, né, e pessoas, e temas, e hipóteses que tinham a ver com esse meu lugar. Não dá para falar de Kant, desses demônios todos, de uma era que a gente nunca vai viver isso, e a nossa realidade aqui sendo latente acerca das alocobrâncias desses caras aí que já morreram, que não sei por quem ainda ficam falando nele. Perfeito. Professora, a senhora gostaria de complementar, Mirella? Alguma coisa adicionada? Porque, assim, incrível, Sueli, muito obrigada. A gente está chegando nos nossos momentos finais. Eu só queria trazer uma coisa aqui que a Sueli também falou na fala anterior, é que os terreiros são atacados não só porque eles são povos de terreiro. Os terreiros de candomblé são atacados por essa questão de ter pessoas negras lá, e aí a gente faz essa distinção aqui entre intolerância religiosa e racismo religioso. O que acontece é o racismo religioso, não é muitas vezes diretamente ligado à intolerância por conta disso. O que ocorre mesmo é o racismo, porque é uma religião. Quando a religião é praticada por pessoas negras, ela é marginalizada, é criminalizada. Então, é que começa a incitar a violência. Sueli, eu te convido para fazer considerações finais, porque a gente está nos últimos minutos. Se você quiser, por favor, fique à vontade. Então, primeiro, assim, muda o pé pelo momento, pela possibilidade de troca, né? Eu espero que ter outros momentos mais, né, com esse projeto incrível. Eu acho que a gente se fortalece nesse lugar dessa maneira. Eu costumo brincar o seguinte, eu não sou acadêmica, né? Porque a universidade não me quis, e como eu não sou uma pessoa de me jogar fora, eu me uso. Então, se usem, né? Pratiquem o autoamor, o autocuidado, sempre que necessário, né? Não se frustrem
né, com essas ações que estão postas aí, porque a frustração é um instrumento, né? Na verdade, o que acontece são instrumentos para que fiquemos frustrados e que adoecemos, né? Para fazer que fiquemos doentes e assim para ver se a gente morre mais rápido, sabe? Então, tem que botar o ori equilibrado todos os dias de manhã, do lado que o sol nasce, no leste, vira para ele assim, ó, e ó, bota a mão no ori e pede ori sabedoria, discernimento, força, que livre todos os ocancumburucus dos caminhos, que lhe fortaleça dentro dessa nossa diversidade, que não é pouca, são muitas, né? Nesse estado hostil que nós vivemos, e pedindo a ancestralidade para estar sempre conosco, né? Para conduzir. Eu estou muito feliz em estar aqui, estar trocando com vocês, espero que possamos, né, no próximo ano, fazer essa troca mais intensa e presencial, né, porque eu ia adorar, né, estar falando sobre isso e com o corpo, né, movimentando, porque o corpo fala, ele traduz muito mais do que a gente imagina nas coisas. Então, muito, muito obrigada mesmo. Por favor, sigam as redes sociais, divulguem a UMI, divulguem tudo que... Divulguem, foi porque a gente ganhou uma Rottweiler, né? E aí fez cocô e meu marido está aqui falou alto no corredor, por isso que deu esse ruído, desculpem. E que a gente possa construir, por favor, sigam-me nas redes sociais, sigam a Yaomi, divulguem a Yaomi. Se vocês quiserem ser divulgadores da Yaomi, para expandir nosso negócio, fortalecer, porque a gente precisa de dinheiro, para fazer revolução precisa de dinheiro. E não é possível que a população preta do Brasil movimenta 1,7 trilhão de reais e a gente não consegue botar a Yaomi para ganhar dinheiro para poder a gente promover uma revolução. Simples assim. E eu preciso fazer revolução. Muito obrigada. Voltem, acompanhem o PET, acompanhem a Sueli, os trabalhos, acompanhem redes sociais que potencializam o trabalho do povo preto também, por favor. Vamos, aqui é só como coletivo, é só como organização que a gente vai conseguir as nossas coisas, que a gente vai continuar lutando.